Graças a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 14 ao versículo de número 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 14, 15, 16 e o verso 17. Os que acharam, digam graças a Deus. Graças a Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos repetir juntos apenas a parte C do verso 16, que diz: para a educação na justiça. Tá bom? Para a educação, mais uma vez, para a educação na justiça. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero externar a minha gratidão por estar entre amigos, né? Glorifico a Deus pela vida do meu amigo, meu xará, meu companheiro, pastor William Alves, meu xará, sua esposa. É sempre um prazer estar junto com os irmãos. Quero louvar a Deus também pela vida do missionário Elias. Eu tive com ele acho que uma ou duas vezes ali, quando estava estudando em Petrópolis. Elias é chique, tá? Ele está aqui com os irmãos, mas uma grande parte da história dele ele construiu ali em Petrópolis. Ele é muito querido ali naquela região. Está lá ainda. Bênção de Deus. Deus abençoe o seu servo, que nos trouxe essa revelação tão profunda da palavra de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida dos pastores que estão aqui, né? E pela vida do meu grande amigo também, Humberto. Muitos anos que a gente não tínhamos esse encontro, e Deus está me presenteando, né? Hoje eu me considero um grande privilegiado de poder estar oferecendo um sacrifício a Deus na sua companhia. Nós nos conhecemos desde jovem, e Humberto sempre teve um carinho muito especial pelas Escrituras. E eu lembro de épocas em que ele falava coisas muito difíceis de entender. Graças a Deus que ele tinha uma vida de oração, Humberto. Ele sempre gostava de examinar profundamente as Escrituras. Não é? Então aí a responsabilidade só vai aumentando, né? Porque Humberto é um mestre, né? Deus o chamou como mestre. O mestre é aquele que pega a pedra bruta, né? Trabalha com diamante. Então, assim, é aquele trabalho mais exaustivo, né? Então, assim, é maravilhoso estar aqui na companhia dos irmãos e do pastor Walter, né? Mas graças a Deus, eu tive que pedir aqui uma consultoria do pastor João para poder conseguir pronunciar o nome do Senhor aqui. É um nome muito difícil. E quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que tem nos acompanhado, né, nessa fase do nosso ministério. Irmãos, eu não vou me demorar muito, mas eu tenho uma revelação de Deus para o seu coração. Quando nós começamos a estudar os textos originais, porque John Piper ele se preocupa muito com a questão da interpretação do original, senão a gente fica num monte de devaneios e usando coisas até assim anacrônicas, né? Usando coisas que não combinam, que não fazem parte daquela realidade. E tem aqui a nossa professora de grego, e quando eu tive o prazer de estudar um pouquinho de grego ali no São Bento, com a doutora Rita Kodar, né?
E as primeiras letras, né, assim, o grego mais elemental, básico, então a primeira coisa que ela colocava para a gente era aprender um pouco sobre a morfologia. Como que são as formas das letras. Vocês vão conhecer as formas das letras, né? Aí depois pegava a gente assim para aumentar o vocabulário. E depois ela ia avançando. E aí se debruçava sobre a composição dessas letras, né? A sintaxe, ou seja, a conexão de uma letra com a outra, até que por fim você consegue se debruçar sobre a exegese, e aí você começa a conhecer mais profundamente o sentido das letras, o que aquele texto original quer passar. Nesse texto que nós lemos, é um texto muito rico, e tem 3 expressões no grego aqui que eu admiro, que eu gosto muito. A primeira expressão, ela está no verso 16, na primeira parte do verso, quando diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E isso eu já aprendi com o Humberto lá atrás, então não tem como a gente errar. É telpneus, que fala da vida de Deus, não é só o ar, o hálito de Deus, o vento de Deus, mas a vida de Deus colocada na essência da palavra pregada. Quando você, na essência da palavra, podemos colocar assim, a alma, a vida da palavra, a palavra escrita, a palavra viva nós sabemos que é o próprio Deus, mas a palavra escrita também é o próprio Deus, porque a vida de Deus está naquela palavra. Então, todas as vezes que você examina as Escrituras, você vai modificando, você vai crescendo na graça, no conhecimento, no amor de Deus. É algo interessante. Quanto mais vida bibliocêntrica, quanto maior o envolvimento do crente com as Escrituras, mais fortalecido ele fica. E eu gosto muito dessa expressão, né, telpneus, que vai mostrar a vida de Deus dentro da palavra, né? E tem uma outra palavra que aparece aqui no texto, que diz que toda a Escritura ela é inspirada e ela é útil para o ensino. Essa expressão ensino no grego é didascalia, que é ensinar mesmo, ensinar, compartilhar o ensinamento. E mais à frente, já na última parte do verso 16, nós encontramos uma outra expressão, porque diz assim: ela é proveitosa, ela é útil para o ensino, para a repreensão e, por fim, para a correção. Aqui é paidés. A correção aqui, ou melhor, para a instrução, para a educação na justiça. E é sobre isso que eu quero falar, que é a questão do paidés, que vem de paidós, criança. Então a educação aqui, ela é mais profunda do que um ensino esporádico, um ensino numa pedagogia trivial. Aqui está falando da formação, da construção do indivíduo desde a sua infância. E eu quero usar o que acontecia na Grécia para poder entregar a revelação que Deus colocou no meu coração para os irmãos aqui. Essa prática era comum entre os gregos. Ensinar as crianças dentro deles, desde a sua infância. Os gregos, eles iam lá nas casas e tinha um processo, jovem, vocês estão aqui, um processo de seleção. Então eles escolhiam as melhores crianças à luz da sua concepção, e essas crianças eram separadas para receber uma educação acima da média. E eles tinham como objetivo, na educação que era oferecida, construir um cidadão grego capaz de influenciar a política, a vida política, a vida social, a vida filosófica, a vida econômica,
a estética, falando na área da saúde, da competição, porque eles eram adeptos dos jogos, né? Então, todos os gregos, as famílias gregas, nutriam no coração um desejo em que pelo menos um dos seus filhos, pastor Luiz, fossem escolhidos para receber tamanha educação. Era um vestibular difícil, já na infância. Era uma educação de alto nível, mas era uma educação excludente. Ela excluía muitas pessoas. Era uma educação almejada por todos, mas nem todos tinham acesso. Porque era uma educação que ia construir um indivíduo que daria certo em todos os aspectos da sua vida. Porém, quando Cristo ele vem, ele também vem com essa pretensão. Quando Jesus estabelece a sua igreja, ele também tem um propósito, além de um propósito salvífico, no âmbito, na dimensão da redenção, do resgate da humanidade. Jesus também ele veio com um propósito de instaurar uma grande escola, de oferecer uma educação tão extraordinária, capaz de formar grandes indivíduos que influenciariam não só numa dimensão sobrenatural, mas principalmente numa dimensão humana, política, social, moral, ética e por aí diante. Porque muita gente olha para Jesus apenas como um grande salvador. Isso é maravilhoso demais. Mas o propósito de Jesus também sempre foi ser um grande rabi, um grande rabone, um grande educador. E essa escola que ele estabelece é uma escola inclusiva e universal. Nessa escola, a educação é oferecida para todas as pessoas. Todas as pessoas, Humberto. Pobres, ricos, doutores, indoutos, poderiam ter os seus filhos matriculados na escola de Jesus para que eles tornassem-se grandes cidadãos da época. Então essa escola ela é inclusiva e ela é universal. E essa escola ela é fundamentada no amor integral de Jesus. O próprio Jesus estabelece essa educação pautada, fundamentada no seu amor de maneira integral. Pastor, onde o senhor está querendo chegar com tudo isso que o senhor está dizendo? Eu estou querendo dizer o seguinte: se Ziba tivesse tido a oportunidade de se matricular na escola de Jesus, ele não seria um ser humano que faria acepção de pessoas, mas ele seria um ser humano capaz de amar todas as pessoas. Qual é o grande propósito da igreja brasileira hoje? Qual é o grande propósito da nossa igreja? É fazermos discípulos, é instruirmos as pessoas, é oferecer essa educação fundamentada no próprio Cristo, capaz de mudar a vida das pessoas. Porque, olha, irmãos, o diabo ele veio matar, roubar e destruir. O diabo não está brincando, ele está aprontando para tudo quanto é lado. O que tem de pessoas destruídas por aí não está no gibi.
Mas existe uma igreja fundamentada na educação que Jesus oferece, capaz de conduzir este povo a uma vida melhor. A educação que Cristo oferece, ela remove o preconceito, ela remove a discriminação, ela remove os sentimentos facciosos, ela remove o egocentrismo, a vaidade, o orgulho. A educação que Jesus oferece, ela fundamenta, ela estabelece, ela fortalece a comunhão, a unidade, o altruísmo. A pessoa tem prazer na vitória do outro, a pessoa tem prazer na edificação do outro. Essa escola que Jesus estabelece é uma escola que fundamenta o que? O braço de socorro, o braço de misericórdia. É muito complexo às vezes na nossa cabeça, nós que estamos há muito tempo trabalhando na obra de Deus, muitas das vezes a gente fica perplexo, às vezes meio atônito, sem entender, porque muitas das vezes existem outras organizações que são mais filantrópicas, mais solidárias, trabalham mais dentro de uma visão de dignidade humana do que algumas igrejas. E aí a gente fica perplexo, porque a educação que Jesus oferece aos membros da sua igreja é uma educação que faz com que esses homens e essas mulheres sejam profundamente poderosos no âmbito político, no âmbito social, no âmbito intelectual, moral, ético e por aí vai. Porque Jesus, através da sua santa palavra, ele constrói indivíduos capazes de glorificá-lo nos momentos mais adversos da sua existência. A palavra de Deus, que fundamenta a educação que Jesus oferece, ela constrói indivíduos capazes de nutrir uma fé sobrenatural. São indivíduos que, mesmo estando dentro de uma geração corrompida e perversa, eles conseguem resplandecer como luz. Eles são jovenzinhos, mas estão dentro das universidades e estão dando exemplos, estão mostrando que verdadeiramente o Deus que eles servem é um Deus verdadeiro. Essa educação que Jesus oferece, ela constrói um indivíduo de tamanho estirpe, de uma dimensão de espiritualidade tão grande, que ele não consegue prescindir da graça de Deus, do amor de Deus, do serviço cristão, da obra de Deus. Ele pode estar no palácio, ele está glorificando a Deus. Ele pode estar nos valados, dentro do deserto, ele está glorificando a Deus. Ele pode ter uma saúde extraordinária, ele está glorificando a Deus. Ele pode estar enfermo, ele está glorificando a Deus. Ele pode estar com uma conta bancária lotada de dinheiro, ele está glorificando a Deus. Mas ele pode estar duro que nem um coco, ele está dando glória a Deus. Porque ele realmente conhece o Deus que ele serve. Quando Moisés estabelece o seu governo, e nós vamos correr aqui, ele pega um povo dentro de um ambiente de idolatria absurdo. O primeiro desafio que Moisés encontra é a idolatria. E ele poderia ter usado a metodologia que era usada no Egito e usar religião para tentar trazer o povo para Deus. Mas ele usa uma constituição. E o primeiro princípio fundamental que ele coloca chama-se monoteísmo. Ele incute como o primeiro princípio da sua constituição a visão de um único Deus, que deveria nortear toda a
constituição dos hebreus. E hoje nós ficamos perplexos, porque ainda tem muitas pessoas que estudaram na escola de Jesus que ainda estão dominados por uma superficial, mas uma superficial idolatria. Ainda estão presos a alguns misticismos. Se não tiver um galho de arruda, não funciona. Se não tiver uma água benta, não funciona. Se não tiver uma campanha X e Y, não funciona. As pessoas não conseguem entender que nós já fomos justificados, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e já estamos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. As pessoas não conseguem entender que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Ainda tem pessoas que têm medo do escuro, têm medo do gato preto, têm medo do demônio. Tem pessoas que ainda acreditam que os demônios estão mais ativos do que o Espírito de Deus. Tem pessoas que ainda estão orando para receber o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor já está dentro de cada um de nós. É o Espírito de Deus que faz com que a gente glorifique a Deus, com que a gente fique firme, com que a gente entenda as Escrituras. Irmãos, eu quero passar para os irmãos o seguinte: que nós somos pessoas profundamente privilegiadas, porque nós fomos aceitos nessa grande escola de Jesus, e estamos recebendo uma educação que transcende a essa realidade natural. A educação que Jesus compartilhou conosco é uma educação sobrenatural, capaz de nos fazer entender que existe um único Deus verdadeiro e Jesus, seu Filho, é quem enviou. E é por isso que nós somos salvos. É por isso que nós somos possuidores da vida eterna. É por isso que, como o pastor Elias pregou aqui, nós somos como aquela lama que está com o braço estendido para socorrer a criança. Nós não somos como Ziba. Não existe o espírito de Ziba dentro da igreja. Uma igreja de Jesus, ela tem o coração de Jesus. Uma igreja de Jesus, ela tem as mesmas motivações de Jesus. Uma igreja de Jesus, ela ama como Jesus ama. Uma igreja de Jesus é uma igreja que realmente faz a diferença. O Brasil precisa dessa igreja. Essa igreja genuína, desses homens e dessas mulheres, que é um zero à esquerda lá fora, mas aqui são pessoas poderosas na presença de Deus. Eu estou aqui essa noite cumprindo este compromisso por amor ao pastor da igreja e por amor ao meu amigo Humberto. Até conversei com a minha esposa. Nós estamos numa atividade grande, pastor William. Deus está movendo. Nós estamos vivendo uma nova realidade. Deus está fazendo coisas maravilhosas. E por amor ao convite e pelo amor ao meu amigo, eu estou aqui. Estou muito feliz, Humberto. Diante de tudo que já ouvi aqui, só em ter você aqui com a gente, para mim é uma grande vitória. Aleluia! E não se engane, Jesus está contando contigo para dar continuidade a esse projeto educacional que ele começou há 2000 anos atrás. Jesus continua formando muitos alunos, irmão, desse mundo inteiro aí. E Deus tem os seus professores, né? Jesus tem o seu corpo docente. E Humberto faz parte desse corpo docente.
Então que você permaneça firme, constante e superabundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho nunca vai ser vão no Senhor. Nunca vai ser vão no Senhor. Que Deus possa abençoar esta igreja. Que Deus possa abençoar esses irmãos. Eu vou pedir ao pastor, rapidamente, para a gente dirigir uma palavra de oração. Uma palavra de oração. Porque eu vou ser sério, eu estou cumprindo mais um protocolo, pastor. Porque a revelação Deus já trouxe aqui. E a revelação que Deus trouxe é o seguinte: nós temos que fazer o papel daquela mulher. Tem muita gente abandonada aí precisando ser carregada. E Jesus já nos deu a competência necessária para poder fazer o trabalho. Então nós precisamos despertar e estender a mão. Parar com esse negócio de querer avaliar a vida das pessoas, julgar a pessoa. Vamos parar com esse negócio, irmão. Nós não somos juiz de ninguém. O nosso trabalho é servir o reino de Deus. É servir o reino de Deus. Jesus nos chamou de uma tal forma e nos chamou para servir. Nós não temos dado por Deus autoridade nenhuma para querer julgar a vida moral, intelectual, ética das pessoas. O nosso trabalho é estender a mão. É estender a mão às pessoas, a quem quer que seja, irmão. Pode ser negro, branco, rico, pobre, pode estar de um jeito ruim, de um jeito pior, não interessa. Nós temos que estender a mão. Porque nessa escola de Jesus, a escola dos gregos, ele selecionava as crianças e ficava olhando: não, esse aqui tem mancha, esse aqui não vai dar nada não, esse aqui não tem potência. Eles eram muito ligados na filosofia, potência, ato. Eles ficavam olhando: não, esse aí não tem futuro não, tá fora. Não, essa aqui tá fora também. Aí pegava o mais parrudinho, mais esperto: não, esse aí tá bom. Aí trazia. A escola de Jesus, ela é integrativa, não é excludente. A educação é uma educação essencial, porque ela trabalha na essência do homem. Se você olhar a casca, você não vai perceber. Você tem que sentir o cheiro. Se você olhar só a casca, não vai dar certo. Tem que sentir o perfume que está jorrando. Porque a educação, ela trabalha nesse homem interior. É de dentro para fora. E nesse colégio de Jesus, todo mundo tem acesso. Se você não tiver amor, se você não tiver muita maturidade, você vai ficar assim: mas será que esse aí também é aluno da escola de Jesus? Desse jeito, todo esquisito? É aluno também. E muitas das vezes é aluno chamado para ser apóstolo. Às vezes você está numa escola ali, aí você olha: oh, meu Deus, mas será que é aluno também? E aluno para ser mestre futuramente. Porque nessa escola de Jesus não tem acepção de pessoa. Jesus não faz acepção de pessoa. E para terminar, nós também não temos o direito de fazer acepção de ninguém. Tem muitas famílias arrebentadas aí, irmão, por causa de discriminação, de preconceito. Mas nessa noite nós estamos diante de uma igreja. Eu sempre falo isso. Eu sempre, quando estou pregando em outros lugares aí, eu sempre dou testemunho, quando posso, da espiritualidade que foi desenvolvida nesse lugar aqui com vocês, da comunhão que reina nesse lugar, do amor que é estabelecido nessa casa de oração. Olha que nós estamos andando aí por várias igrejas. Dificilmente você vê um pastor tomar a iniciativa que o pastor toma aqui. São igrejas ricas, mas não tem essa predisposição em estender o braço para as pessoas. Então valorize o homem de Deus que Deus colocou nesse lugar. Você tem um pastor que tem cheiro de ovelha. Você chega perto dele e você sente o cheiro de ovelha. Você conversa com ele no telefone e você sente, você percebe o cuidado dele com as ovelhas da casa do Senhor.
Vamos nos pôr sobre os nossos pés. Eu vou orar ao Senhor.